Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuação da leitura do volume 1, Livro do Céu. Renovação do matrimônio. Matrimônio diante da Santíssima Trindade. Instrua sobre a fé, a esperança e a caridade. Neste estado que eu mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama. Quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar o noivado, mas não já na terra, como na primeira vez, mas agora no céu, diante da presença de toda a corte celestial. Assim que estivesse preparada para uma graça tão grande. Eu fiz quanto mais pude para me dispor, mas que sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer nenhuma sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar minha alma. Uma manhã era a véspera da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio ele mesmo para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Agora me falava de fé e me deixava. Eu me sentia infundir na alma uma vida de fé. Minha alma tosca como a sentia antes, agora depois de falar de Jesus me sentia levíssima, em modo de penetrar em Deus, e agora olhava a potência, agora a santidade, agora a bondade demais, e minha alma ficava estupefata, no mar de espanto e dizia: Poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante sua presença? Depois sentia-me descer em mim mesma e via o meu nada. A nulidade das coisas terrenas, como nada é diante de Deus. Eu me via como um pequeno verme todo cheio de pó, que me arrastava para dar algum passo, e que para me destruir não era preciso senão que alguém me pusesse o pé em cima, e com isso ficaria desfeita. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir ante Deus, mas ante minha mente se apresentava sua bondade, e me sentia atraída, como por um ímã para ir até ele, e dizia entre mim: se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava todos os outros atributos. Mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana.
Enquanto minha alma estava neste estado, Jesus voltava e falava da esperança. Recordo algo confusamente, porque depois de tanto tempo é impossível recordar claramente, mas para cumprir a obediência que assim quer, direi por quanto possa. Então Jesus disse, voltando à fé: para obtê-la é preciso crer. Assim como a cabeça sem a vista dos olhos tudo é trevas, tudo é confusão, tanto que se quisesse caminhar, agora cairia em um ponto, agora em outro, e terminaria com precipitar-se de todo. Assim a alma sem fé não faz outra coisa que ir de precipício em precipício, porque a fé serve de vista à alma e como luz que a guia à vida eterna. Agora, de que é alimentada esta luz da fé? Pela esperança. E de que substância é esta luz da fé e este alimento da esperança? A caridade. Estas três virtudes estão enxertadas entre elas, de modo que uma não pode estar sem a outra. Com efeito, de que serve ao homem crer nas imensas riquezas da fé, se não as espera para ele? As verá sim, mas com olhar indiferente, porque sabe que não são suas, mas a esperança fornece as asas à luz da fé. E esperando nos méritos de Jesus Cristo, olha-as como suas, e vem a amá-las. A esperança, dizia Jesus, fornece à alma uma veste de força, quase de ferro, de modo que todos os inimigos com suas flechas não podem feri-la. E não só feri-la, senão que nem sequer lhe possam causar o mínimo incômodo. Pois tudo é tranquilidade nela, tudo é paz. Ah, é bom ver esta alma investida pela esperança, toda apoiada no seu amado, toda desconfiada de si e toda confiante somente em Deus. Desafia os inimigos mais ferozes. É rainha das suas paixões. Regula todo o seu interior, as suas inclinações, os desejos, os batimentos, os pensamentos com tal maestria que o próprio Jesus fica apaixonado porque vê que esta alma trabalha com tal coragem e fortaleza, mas ela os toma e o espera todo dele. Tanto que Jesus, vendo esta firme esperança, nada sabe negar a esta alma. Agora, enquanto Jesus falava da esperança, retirava-se um pouco, deixando-me uma luz na inteligência. Quem pode dizer o que entendia sobre esperança? Se as outras virtudes todas servem para embelezar a alma, mas podem nos fazer vacilar e nos tornar inconstantes, em troca, a esperança torna a alma firme e estável, como aqueles montes altos que não se podem mover nem um pouco. Parece-me que a alma, investida pela esperança, lhe sucede como a certos montes altíssimos, que todas as inclemências do ar não lhes podem fazer nenhum dano. Sobre estes montes não penetra nem neve, nem ventos, nem calor, qualquer coisa se poderia pôr sobre eles, e se pode estar seguro que, ainda que passassem centenas de anos, onde quer que ele esteja, está lá. Assim é a alma vestida pela esperança. Nada a pode prejudicar, nem a tribulação, nem a pobreza, nem todos os acidentes da vida. No máximo, a desanimam um instante, mas diz entre si: em tudo posso fazer, tudo posso suportar, tudo sofrer, esperando em Jesus, que é o objeto de todas as minhas esperanças. A esperança torna a alma quase onipotente, invencível, e lhe fornece a perseverança final, tanto que só cessa de esperar e perseverar quando tomou posse do reino do céu. Então deixa a esperança e toda se lança no oceano imenso do amor divino. Enquanto a minha alma se perdia no mar imenso da esperança, o meu amado Jesus regressava e falava da caridade, dizendo-me: à fé e à esperança une-se a caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só enquanto são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas.
Depois prosseguiu: se a fé faz crer, a esperança faz esperar. A caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância desta luz e deste alimento, é como aquele unguento docíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar este sofrimento. A alma que possui a caridade expande odor por toda parte. Suas obras feitas todas por amor despendem odor gratíssimo. E qual é este odor? É o cheiro do próprio Deus. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas. A caridade, ao contrário, sendo substância que une os corações, mas onde? Em Deus. A caridade, sendo um unguento perfumado, se expande por toda parte e por todos. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos, e chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo Jesus: me sustente com os frutos como é o sofrimento, porque definho de amor, e em que outra maneira posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas e até as mesmas virtudes, e converte tudo nela. Em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda a parte, e que não quer ceder este reinar a ninguém. Quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural, tanto que tenho para mim como a maior desgraça o não sofrer. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dispor principalmente meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça. Dizia-me que o desejo supre as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Mas isto não era um falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Enquanto minha alma estava se excitando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou e transportou-me para fora de mim mesma, para o paraíso, e ali, diante da presença da Santíssima Trindade e de toda a corte celestial, renovou o matrimônio. Jesus tirou um anel adornado com 3 pedras preciosas, branca, vermelha e verde, e o entregou ao Pai, que o abençoou e o devolveu ao Filho. O Espírito Santo me tomou a mão direita e Jesus me pôs o anel no dedo anular. Depois fui admitida ao beijo das 3 divinas pessoas e me abençoaram. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Só digo que assim que me encontrei ante sua presença, caí rosto em terra e ali haveria permanecido se não tivesse sido por Jesus que me animou para ir à sua presença. Tanta era a luz, a santidade de Deus, só digo isto, as outras coisas deixo-as porque as recordo confusamente. Depois disto, recordo que passaram poucos dias e ao receber a comunhão perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu presente diante de mim. Logo me prostrei diante da tua presença e a adorei. Confessei meu nada. Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevi a dizer uma só palavra. Quando uma voz saiu do meio deles e disse: não temas, dá-te ânimo, viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração.
Enquanto esta voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram dele, e aí formaram sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada. Não mais vivia eu, mas eles viviam em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como uma morada, uma habitação, e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real sensivelmente em meu interior. Ouvia a voz, sua voz clara, que saía de dentro do meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente como quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas mesmo de fora. Desde então, não tive mais a necessidade de ir em sua busca a outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. E quando algumas vezes se escondia, e eu fui em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra, buscando ao meu sumo e único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido, Jesus saía de dentro de mim e me dizia: Estou aqui contigo, não me procures em outro lugar. Eu, entre o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe: Meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar e girar para te encontrar e estavas aqui? Podias ter me dito, para não ter me esforçado tanto, doce bem meu. Pode ir? Podias ter me dito, para não ter me esforçado tanto, meu doce bem meu. Amada vida minha, olha como estou cansada. Não tenho mais força, sinto-me desfalecer. Ah, sustente-me entre os seus braços, porque me sinto morrer. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. E enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas. Outras vezes, neste encobrimento que Jesus fazia, e eu que ia em busca dele, quando se fazia ouvir dentro de mim, e que depois saía de dentro de mim não só Jesus, mas as três divinas pessoas, encontrava-as agora em forma de três crianças graciosas e sumamente belas. Agora um só corpo e três cabeças diferentes, mas de uma mesma semelhança. As três igualmente atraentes. Quem pode dizer meu contentamento? Especialmente quando vi os três meninos e que eu os continha, aos três entre meus braços. Agora beijava um, agora o outro, e eles me beijavam a mim. Agora um se apoiava em um ombro meu, e outro no ombro, e um me ficava de frente. E enquanto me gozava neles, com grande assombro fazia por olhar e de três encontrava um só. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com essas três crianças era que o mesmo pesava um o que os três juntos. Tanto amor sentia eu por uma dessas crianças como pelos três, e os três me atraíam do mesmo modo. Para terminar a minha intervenção sobre estes discursos, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada, mas agora estou pronta para as dizer. Regressando ao princípio, quando Jesus se dignava vir, frequentemente me falava de sua paixão e punha a atenção a dispor minha alma à imitação de sua vida e de suas penas, dizendo-me que além do matrimônio já descrito ficava outro por fazer. E este era o desponsório da cruz. Lembro-me de me dizer: minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz.
Antes de minha vinda à terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios. Mas desde que foram levados por mim, todos ficaram santificados e divinizados por meu contato. Assim que todos mudaram o aspecto e se tornaram doces, gratos, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada. E isto porque recebeu a divisa de mim, filho de Deus. E só experimenta o contrário, quem só vê e se detém na casca da cruz. E encontrando o amargo se desgosta, se lamenta e parece que lhe chegou uma desgraça. Mas quem penetra dentro, encontrando o saboroso, aí forma sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que o crucificar na alma e no corpo. E enquanto dizia isto, sentia-me fundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo: Meu Jesus, meu amor, faze-o logo, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras petições que lhe fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que se obtivesse isto, teria obtido tudo. Então, uma manhã, o meu amantíssimo Jesus apareceu diante de mim crucificado e me disse que queria crucificar-me com ele, e enquanto dizia isto, vi que de suas santíssimas chagas saíram raios de luz, e dentro destes raios os pregos que vinham a mim. Enquanto estava nisto, não sei porquê, enquanto desejava tanto que me crucificasse, tanto que me sentia consumir, fui surpreendida por um grande temor que me fazia tremer da cabeça aos pés. Sentia tal aniquilamento de mim mesma, me via tão indigna de receber esta graça que não me atrevia a dizer: Senhor, faze-me contigo. Parecia que Jesus estava em suspenso, esperando a minha vontade. Quem pode dizer como no íntimo da minha alma o desejava ardentemente, mas ao mesmo tempo me via indigna? Minha natureza se assustava e tremia. Enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus intelectualmente me pedia que aceitasse. Então, com todo o coração, lhe disse: Esposo Santo, crucificado por mim, peço-te que me concedas a graça de me crucificar e, ao mesmo tempo, peço-te que não faças aparecer nenhum sinal externo. Sim, dai-me a dor, dai-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. E assim aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, transpassaram as minhas mãos e os pés, e o coração foi trespassado por um raio de luz juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e a alegria? Quanto mais depressa fui surpreendida pelo temor, mais tarde a minha alma nadava no mar de paz, de alegria e de dor. Era tanta a dor que eu sentia nas mãos, nos pés e no coração que me sentia morrer. Os ossos das mãos e dos pés sentia que me faziam pequenos pedaços. Sentia como se estivesse um prego dentro, mas ao mesmo tempo me causava tal contentamento que não sei explicar. E me fornecia tal força que, enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que não morresse. Mas na parte externa do corpo nada aparecia. Mas sentia as dores corporalmente. Tanto é verdade que, quando vinha o confessor para me chamar à obediência e me soltava os braços e as mãos contraídas, cada vez que me tocava nesse ponto das mãos onde tinha trespassado o raio de luz junto com o prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o confessor ordenava por obediência que cessassem essas dores, muitas se mitigaram, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos, e se não se tivesse atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer. Ó prodígio da santa obediência, você foi tudo para mim. Quantas vezes me encontrei em contraste com a morte, tanta era a força das dores, e a obediência me restituiu a vida. Seja sempre bendito o Senhor, seja tudo para a sua glória. Agora, enquanto me sentia em mim mesma, nada via, mas quando perdi os sentidos, vi as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-me que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para as minhas mãos. Esta foi a primeira vez que Jesus me crucificou.
porque dessas crucificações tem havido tantas que é impossível numerá-las todas. Direi somente as coisas principais relacionadas com isto. Agora, voltando, Jesus dizia-lhe: Amado meu, dai-me a dor dos meus pecados, assim os meus pecados consumidos pela dor, pelo arrependimento de ter te ofendido, podem ser apagados de minha alma e também da tua memória. Sim, dai-me tanta dor, porquanto ousei ofender-te. Mas bem faça que a dor supere isto, assim poderei me estreitar mais intimamente a ti. Lembro-me que uma vez, enquanto eu estava dizendo assim, meu sempre benigno Jesus me disse: Já que tu desgosta tanto de ter me ofendido, eu quero que você se disponha a fazer sentir a dor de seus pecados, e assim veja como o pecado é feio, e que dor acerba meu coração sofreu. Por isso dei junto comigo. Se passo o mar, no mar tu estás, embora não te veja. Piso a terra e estás debaixo de meus pés, pequei. Logo Jesus em voz baixa acrescentou quase chorando: No entanto, te amei e ao mesmo tempo te conservei. Enquanto Jesus dizia isso e eu repetia junto com ele, fui surpreendida por tal dor pelas ofensas feitas que caí rosto à terra e Jesus desapareceu. Poucas foram as palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer tudo o que compreendi. Nas primeiras palavras compreendi a imensidão, a grandeza, a presença de Deus em cada coisa presente, sem que pudesse escapar dele, nem sequer a sombra do nosso pensamento. Compreendi também o meu nada em comparação com uma majestade tão grande e santa. Na palavra pequei, compreendi a fealdade do pecado, a maldade, a ousadia que eu tinha tido ao ofendê-lo. Agora, enquanto minha alma estava considerando isso, ao ouvir Jesus Cristo dizer, e ainda assim, amei-te e ao mesmo tempo conservei-te, meu coração foi tomado por tal dor que me sentia morrer, porque compreendi o amor imenso que o Senhor me tinha no ato mesmo em que eu procurava ofendê-lo e mesmo matá-lo. Ah, Senhor, como você tem sido bom para mim e eu sempre ingrata e tão ruim ainda. Lembro que cada vez que vinha era um alternar-se, ora pedia-lhe a dor dos meus pecados e ora a crucificação. E também outras coisas. Como uma manhã, enquanto me encontrava em meus acostumados sofrimentos, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um homem que era assassinado a balas e que assim que expirava ia ao inferno. Oh, quanta pena dava Jesus a perda daquela alma! Se todo o mundo soubesse quanto Jesus sofre pela perda das almas, não digo por elas, mas pelo menos para poupar essa pena ao nosso Senhor. Eu usaria todos os meios possíveis para não se perder eternamente. Elas, usariam todos os meios possíveis para não se perder eternamente. Agora, enquanto junto com Jesus me encontrava no meio das balas, Jesus aproximou seus lábios ao meu ouvido e me disse: Minha filha, queres tu oferecer-te vítima pela salvação desta alma e tomar sobre ti as penas que merece por seus grandíssimos pecados? Eu respondi: Senhor, estou disposta, mas com o pacto de que o salves e lhe restituas a vida. Quem pode dizer o sofrimento que me chegaram? Foram tais e tantos que eu mesma não sei como eu fiquei com vida. Agora, enquanto me encontrava neste estado de sofrimentos, há mais de uma hora veio meu confessor para me chamar à obediência e, encontrando-me muito sofredor, com dificuldade pude obedecer. Por isso me perguntou a razão de tal estado. Eu disse-lhe o fato, assim como descrevi acima, dizendo-lhe o ponto na cidade onde me pareceu que tinha acontecido. O confessor me disse que era certo o fato e que o davam por morto, mas depois se soube que estava gravíssimo e que pouco a pouco se restabeleceu e vive ainda. Seja sempre bendito o Senhor. Lembro-me de que, seguindo o meu pedido de crucificação e transportando-me para fora de mim mesma, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão. E ali encontramos muitas cruzes e o meu amado Jesus me disse:
Se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que joia de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos. Basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me trespassavam o coração, como tantos dardos ardentes, tanto que me sentia faltar a vida se o Senhor não me concedesse o sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: Esposo santo, dai-me o sofrer, dai-me as cruzes, só com isto saberei que me amas, se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos. E então tomava uma daquelas cruzes maiores que eu via, punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. E ele se comprazia em tomar minha mão, e começava a transpassá-la com um prego. De vez em quando, o bendito Jesus perguntava: Que? Te dói muito? Quer que eu pare? E eu: Não, não, meu amado, continua, dói, mas sim, estou contente. E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: Faça-o depressa, ó Jesus, faça depressa, não demores tanto. Mas o que, quando tinha que cravar a outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me haviam parecido suficientes para poder crucificar-me. Quem pode dizer como ficava mortificada? Isto repetia-se em muitas ocasiões e, às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder distender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa para não se poder cumprir de toda a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e os lamentos que fazia com nosso Senhor porque não me concedia o verdadeiro sofrimento? Dizia-lhe: Meu amado, tudo termina em burla. Dizias-me que querias levar-me ao céu e logo de novo me fazias voltar à terra. Dizias-me que queria crucificar-me e jamais chegamos à completa crucificação. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz e meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz, mas não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. E continuava Jesus: Queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por um breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benignamente lhes levo a ocasião. Em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que a entendem ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tens levado até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então aquela cruz que até agora levastes, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor de seu amor. E outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Enquanto Jesus assim dizia, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu, e dele desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim,
Tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus com suas próprias mãos começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia, os anjos e São João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tanta alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contentamento de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao serem trespassadas as mãos e os pés com os pregos? Mas especialmente nos pés era tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: Meu filho, hoje é dia de graça. Quero que lhe compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravesse o coração e a lança, com a lança e lhe renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa, a deram na mão à Santíssima Virgem e ela mesma me cravou na cabeça. Que dia memorável foi isso para mim! De dores, sim, mas também de grandes contentamentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta a força das dores que Jesus, todo esse dia, não se moveu do meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia liberado daquelas penas. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha começaram a diminuir as dores. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação, e ele às vezes cedia e às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia, segundo ele gostava. E isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena. E em vez de sofrer eu era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus junto com a mãe rainha para ver o meu amado Jesus sofrer. Assim, como é verdade que é mais fácil sofrer a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Outras vezes, renovando o meu doce Jesus estas crucificações, recordo que me disse: Amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se alguém se salvará ou se perderá. Pois se quando apresentar-se à cruz essa alma, se ela a abraça, e a leva com resignação, com paciência e beija, e agradece a mão que a envia, é sinal de que é salvo. Se acontece ao contrário, ao apresentar-se o sofrimento e a cruz, se irritam, a desprezam e chegam até me ofender, pode dizer que esse é um sinal claro de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao verem a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz já diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e a claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que, desde agora na terra, não só faz distinguir o bom do réu, senão já faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz e, enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor.
Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer, e ele para satisfazer minhas ânsias, ou bem para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovava a crucificação. Recordo que às vezes, depois de renovadas estas crucificações, me dizia: Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. E quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: Eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preclaríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente, como ainda tenho, no ato em que Jesus dizia, isto me sentia infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevi a dizer a Jesus que me crucifica na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia: Esposo Santo, coisas exteriores eu não gostaria. E se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes. E também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem obra em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fez sofrer, quando me renovas a crucificação, fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E que da aparência externa, quanto mais o possa manter oculto, tanto mais me contentará. Lembro-me confusamente que, como lhe pedia frequentemente, quando me encontrava junto com o nosso Senhor, a dor dos meus pecados e a graça de que me perdoasse tudo o que de mal tinha feito, e às vezes chegava a dizer-lhe que estaria contente quando de sua própria boca me dissesse: Eu perdoo todos os seus pecados. E Jesus bendito, que nada sabe negar quando é para o nosso bem, uma manhã fez-se ver e me disse: Desta vez quero eu mesmo fazer o ofício de confessor, e tu me confessarás a mim todas as tuas culpas, e no momento em que fizeres isto, te farei compreender, uma por uma, as dores que você me deu ao meu coração ao me ofender, a fim de que, compreendendo bem tu, por quanto pode uma criatura o que é o pecado, tome a resolução de preferir morrer do que me ofender. Enquanto tu entra no teu nato e recita o eu pecador. Eu, entrando em mim mesma, advertia toda a minha miséria e maldades, e diante de sua presença tremia toda, e me faltava a força de pronunciar as palavras do eu pecador. E se o Senhor não tivesse infundido em mim nova força, dizendo-me: Não temas, ainda que seja juiz, sou também teu pai, coragem, sigamos em frente. Teria ficado lá sem dizer uma palavra. Então disse o eu pecador, toda cheia de confusão e humilhação. E como me via toda coberta por minhas culpas, dando um olhar, descobri que a culpa que mais tinha ofendido a nosso Senhor era a soberba. E por isso disse: Senhor, me acuso ante a tua presença de que tenho pecado de soberba. E ele: Aproxima-te do meu coração. Ouve-me, e ouve o rasgo cruel que fizeste ao meu coração com este pecado. Toda tremendo, pus meu ouvido sobre o seu coração adorável. Mas quem pode dizer o que eu ouvi e compreendi naquele instante? Mas depois de tanto tempo direi só alguma coisa confusamente. Lembro-me de que o seu coração batia tão forte que parecia que queria partir-lhe no peito. Logo me parecia que se despedaçava e pela dor ficava quase destruído. Ah, se poderia ter destruído o ser divino com a soberba. Ponho uma semelhança para fazer-me entender, de outra maneira não tenho palavras para expressar-me. Imaginai um rei e a seus pés um verme, que levando-se e inflando-se começa a crer ser alguma coisa, e que chega a tal atrevimento que, elevando-se pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer tirar-lhe a coroa para colocá-la sobre sua cabeça. Logo o despoja de suas vestes reais, o lança do trono e finalmente trata de matá-lo. Mas o pior deste verme é que ele mesmo não conhece seu próprio ser. Engana-se a si mesmo, pois para se desfazer dele só se necessita que o rei o ponha debaixo dos pés e o esmague.
e assim terminariam seus dias. Isso causa raiva e compaixão e, ao mesmo tempo, ridiculariza o orgulho deste verme, se isto pudesse ser dado. Assim me via eu diante de Deus, o que me encheu de tal confusão e dor que me senti renovar em meu coração o rasgo que sofria o bendito Jesus. Depois disso me deixou, e eu sentia tanta pena e compreendia como é feio este pecado de soberba que é impossível descrevê-lo. Quando pensei muito bem em tudo isso em mim mesma, meu bom Jesus voltou e me disse para continuar a confissão de minhas culpas. E eu, tremendo, continuei me acusando dos pensamentos, palavras, obras, causas e omissões, e quando via que eu não podia seguir fazendo a confissão pela pena que sentia de havê-lo tanto ofendido, porque tinha uma claridade tão viva diante daquele sol divino, especialmente porque nele descobria a pequenez, a nulidade do meu ser, e ficava assombrado de como eu tinha tido tanta ousadia, de onde tinha tomado eu essa coragem de ofender a um Deus tão bom, que no ato mesmo em que o ofendia, ele me assistia, me conservava, me alimentava, e se tinha algum rancor comigo era para o pecado que eu fazia, e que o odiava sumamente. Em troca a mim me amava imensamente. Me desculpava ante a divina justiça e se ocupava tudo para remover aquele muro de divisão que tinha produzido o pecado entre a alma e Deus. Oh, se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no momento em que peca, todos morreriam de dor e eu acredito que o pecado seria exilado da terra. Então, quando Jesus bendito via que pela pena não podia mais, retirava-se e me deixava para que compreendesse muito bem o mal que tinha feito. E depois voltava de novo e eu continuava acusando minhas culpas. Mas quem pode dizer tudo que eu compreendi e explicar uma por uma as diversas afrontas e as dores especiais que com as minhas culpas tinha causado ao nosso Senhor? Sinto-me quase impossibilitada de me explicar e também porque não me lembro muito bem. Quando terminei minha acusação, que durou cerca de 7 horas, o amável Jesus tomou o aspecto de pai amorosíssimo. E como eu me encontrava esgotada de forças pela dor, e muito mais porque via que não era uma dor suficiente para me doer, como convinha a minhas culpas, ele, para me animar, me disse: Eu quero suplir-te, e aplico à tua alma o mérito da dor que tive no jardim do Getsemane. Só isto pode satisfazer a divina justiça. Depois de ter aplicado à minha alma sua dor, então pareceu-me disposta a receber a absolvição. Toda humilhada e confusa como estava e prostrada aos pés do bom Pai Jesus, com os raios que enviava à minha mente, tratava de me excitar principalmente a dor, dizendo: Se bem não recordo tudo, grande, sumo foi o mal que fiz a ti. Estas potências minhas e estes sentidos do corpo deviam ter sido tantas línguas para te louvar. Em troca foram como tantas víboras venenosas que te mordiam e procuravam até mesmo te matar. Mas, Santo Pai, perdoa-me. Não queira me jogar de ti pelo grande mal que te fiz pecando. E Jesus disse: E tu prometes não pecar mais e afastar do teu coração qualquer sombra de mal que possa ofender o teu Criador? E eu, assim, com todo o coração te prometo, mas bem quero 1000 vezes morrer, que voltar a pecar nunca mais, nunca mais. E Jesus, eu te perdoo e aplico à tua alma os méritos de minha paixão e quero lavá-la em meu sangue. E enquanto dizia isto, levantou a sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição, exatas as palavras que o sacerdote diz quando dá a absolvição. E no ato em que isto fazia, de sua mão corria um rio de sangue, e minha alma ficava toda inundada por ele. Depois disso me disse: Vem, ó filha, vem fazer penitência por teus pecados beijando minhas feridas. Toda trêmula me levantei e lhe beijei suas sacratíssimas chagas e depois me disse: Minha filha, sê mais atenta e vigilante, porque hoje te dou a graça de não cair mais no pecado venial voluntário. Depois me fez outras exortações que não recordo bem e desapareceu. Quem pode dizer os efeitos desta confissão feita a Nosso Senhor? Sentia-me toda encharcada na graça e ficou-me tão gravada que não posso esquecê-la.
E cada vez que me lembro, sinto correr um arrepio nos ossos. E ao mesmo tempo sinto horror ao pensar qual é a minha correspondência a tantas graças que o Senhor me fez. Outras vezes o Senhor se dignou a dar-me Ele mesmo a absolvição, às vezes tomando o aspecto de sacerdote, e eu me confessava como se fosse sacerdote. Se bem sentia diversos efeitos e depois de terminada se fazia conhecer que era Jesus, e às vezes abertamente vinha fazendo-se conhecer que era Jesus. Também algumas vezes tomava o aspecto do confessor, tanto que eu acreditava que falava com o confessor e lhe dizia todos os meus temores, minhas dúvidas, mas pelo modo de responder-me, pela suavidade da voz, entrelaçada agora como a voz do confessor e agora como a de Jesus, por seu trato amável e pelos efeitos internos, descobria eu quem era. Ah, se eu quisesse dizer tudo sobre estas coisas, me estenderia muito. Por isso termino e ponho ponto.